E aí, beleza? No meio da noite em Los Angeles, Lou Bloom invade um pátio ferroviário e começa a cortar uma cerca de arame. De repente, ele vê uma luz se aproximando e rapidamente esconde suas ferramentas antes de ser encontrado por um guarda de segurança, que pede um documento de identidade. Lou se aproxima, fingindo cooperar, mas ataca o guarda, o deixando inconsciente e, na sequência, rouba seu relógio. Depois, Lou vai a um ferro velho e vende a cerca para o encarregado após passar um longo tempo negociando o preço. Então ele pergunta se o encarregado está contratando usando um monte de jargão corporativo para se vender. O encarregado diz não, então Lou pede um estágio não remunerado para ganhar experiência. Porém, o encarregado diz que nunca contrataria um ladrão, indicando que sabe de onde Lou tirou aquela cerca. Mais tarde, enquanto Lou está dirigindo, ele vê alguns carros de polícia passando e para ver o que está acontecendo. Acontece que houve um acidente e agora um carro está pegando fogo com pessoas ainda dentro. Naquele momento, Joe e seu funcionário chegam para gravar tudo. Então, Lou observa com muita curiosidade e atenção. Quando terminam, Lou pergunta a Joe sobre o trabalho e ele explica que é um freelancer, o que significa que ele corre para lugares onde um crime ou acidente aconteceu e grava tudo. Depois vende as imagens para o noticiário que pagar mais. As únicas coisas que um freelancer precisa são uma câmera e um rádio policial. Achando o trabalho atraente, Lou pergunta se ele está contratando, mas Joe diz que não. No dia seguinte, Lou vê o acidente na TV e fica mais determinado a entrar nesse negócio. Ele visita a praia e espera que um homem se distraia para roubar sua bicicleta. Então ele vai a uma casa de penhores para vendê-la. O dono da loja não está disposto a negociar o preço, não importa quanto Lou insista. Então, em vez disso, ele pede crédito na loja e recebe uma filmadora e um rádio policial em troca. Aquela noite, ele usa o rádio para começar a ouvir todos os relatórios da área. Ele chega primeiro a uma simples prisão e os policiais imediatamente o mandam embora. Em seguida, ele tenta gravar uma mulher que foi parada pelos policiais por dirigir embriagada e mais uma vez os oficiais rapidamente o expulsam. Eventualmente, ele chega à cena de um sequestro de carro e consegue se aproximar o suficiente da vítima para gravar algumas imagens realmente gráficas. Isso deixa um policial irritado e imediatamente expulsa Lou e outro freelancer, que também xinga Lou porque agora ele não pode terminar de gravar. Lou o ignora, mas o segue para ouvir sua conversa ao telefone, assim ele pode aprender como negociar com as emissoras de notícias e quanto cobrar. Depois Lou vai ao canal 6 e mostra as imagens para a diretora de notícias Nina, que imediatamente fica impressionada com a proximidade que ele conseguiu. Ela chama o produtor Frank, mas o homem se desespera, dizendo que eles não podem colocar imagens tão gráficas em um programa matinal. Nina diz que eles apenas adicionarão um aviso e lembra que ela é a chefe, então ela concorda em comprar as imagens. Lou tenta negociar, mas no final não consegue tanto dinheiro quanto esperava. No entanto, Nina diz a Lou que ele tem muito potencial, só precisa de uma câmera melhor. Como ela está disposta a comprar mais dele no futuro, Lou pergunta o que é melhor para as audiências e Nina explica que seus espectadores estão interessados em acidentes gráficos e crimes violentos em áreas ricas e brancas. Na manhã seguinte, Lou vê suas imagens na TV e sente que finalmente alcançou algo em sua vida medíocre. Ele baixa o clipe de notícias em seu computador e procura uma lista de códigos policiais online para memorizar seus significados. Mais tarde, ele se encontra com um jovem chamado Rick para uma entrevista. Mais uma vez, ele usa um monte de jargão corporativo para fazer perguntas e fazer Rick falar sobre si mesmo, mas no final, ele o contrata porque Rick tem um telefone, conhece bem a área e sabe como usar o GPS. Lou revela que se trata de um estágio não remunerado, causando preocupações em Rick. Ele precisa ser pago pelo menos um pouco, pois está quase sem teto. Após uma longa discussão, Lou concorda em pagar $30 por noite. Então, Lou e Rick esperam no carro, enquanto escutam o rádio policial por um incidente interessante. E Lou usa a chance para ensinar Rick os códigos policiais. Após muitas horas sem nada, eles finalmente ouvem sobre um incêndio e correm para lá. Rick tem a função de achar a rota mais rápida no GPS e dar direções, mas Lou dirige como um louco e grita com ele porque está desesperado para chegar primeiro à cena. Ficando muito nervoso, Rick acidentalmente dá direções erradas e quando eles chegam ao local correto, é tarde demais porque os paramédicos já levaram as vítimas.
vítimas. Após Joe zombar dele pelo seu atraso, Lou fica furioso com Rick e exige uma melhor comunicação. Então Rick pede para ele não pressioná-lo. Na próxima vez que conseguem uma boa pista, Lou não grita com Rick e eles conseguem chegar a tempo. No entanto, a polícia fechou a casa assaltada e não há nada interessante para gravar. Lou se recusa a desistir e espera os policiais se distraírem, então ele entra sorrateiramente na casa para encontrar os buracos de bala na cozinha. Ele arruma as fotos na geladeira ao redor dos buracos para fazer parecer mais trágico e termina a filmagem com os buracos na janela que mostram as vítimas falando com a polícia. Antes de sair, ele rouba algumas correspondências inúteis para obter os nomes das vítimas. Momentos depois, Lou leva as imagens para Nina, que adora absolutamente. Frank surta porque está claro que Lou invadiu e os nomes foram roubados de correspondências privadas, mas Nina decide usar de qualquer maneira. A partir de então, Lou e Rick se tornam muito bem-sucedidos em encontrar boas histórias e gravá-las para depois vender para Nina. Rick encontra as melhores rotas para Lou chegar rápido à cena e Lou grava cada detalhe sórdido sem medo, enquanto evita a polícia. Ele sempre assiste TV para ver seu próprio trabalho na tela e baixa todos os clipes para criar uma coleção em seu computador. Quando consegue dinheiro suficiente, ele compra uma câmera melhor e uma segunda para Rick, para que ele possa gravar de um ângulo diferente. Uma noite, eles chegam a um acidente de carro antes da polícia. Lou tenta entrevistar um dos motoristas que o xinga porque está desesperadamente tentando falar com o operador da emergência. Em seguida, Lou verifica os carros destruídos e encontra o outro motorista morto em uma área escura. Então começa a arrastar o corpo até que esteja em frente aos faróis do carro para uma filmagem melhor. Ele grava o máximo que pode até a polícia chegar e mandá-lo embora. Joe o vê passar e percebe que perdeu essa. Mais tarde, quando Lou leva as imagens para Nina, ela nota que ele tem sangue na manga, mas ele ignora e a convida para jantar. A princípio, Nina recusa, dizendo que não quer comprometer o relacionamento profissional deles. No entanto, Lou diz que não lhe dará boas imagens se ela disser não. Então, ela não tem escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, Joe encontra Lou e explica que fará sua equipe crescer com várias vans trabalhando para ele. Então, ele quer que Lou se junte a ele. Lou recusa e quando Joe insiste, Louis o ameaça com violência. Joe, furioso, sai enquanto xinga o nome de Lou. Quando chega o sábado, Lou janta com Nina em um restaurante e admite que quer que ela seja sua amante. Mais uma vez, Nina recusa, dizendo que isso foi apenas uma cortesia profissional. Lou imediatamente começa a citar muitos dados que encontrou em sua pesquisa, apontando que a estação dela é a menos assistida e que foram seus vídeos que trouxeram milhares de novos espectadores. Ele sabe que o contrato de Nina terminará em breve, então, se ela quiser que seja renovado e manter seu emprego, ela deve aceitar sua oferta. Nina, relutante, não tem escolha a não ser começar a encontrar Lou nos fins de semana para se envolverem juntos, em troca de ele vender os vídeos apenas para ela. Algum tempo depois, Rick comete outro erro de rota e Lou falha em chegar a tempo para o maior incidente da noite. Joe e sua equipe conseguem todas as filmagens primeiro e Joe zomba de Lou por isso. No final da noite, Lou leva para Nina algumas gravações de crimes menores e Nina explode porque o canal rival vai ficar com a grande história. Seus chefes ficarão furiosos e ela sente que o acordo deles foi em vão. Na manhã seguinte, Lou assiste às filmagens de Joe no canal rival e fica tão irritado que quebra o espelho do banheiro. Querendo vingança, ele decide invadir a casa de Joe e mexer em sua van. Naquela noite, Lou e Rick chegam a tempo de gravar um acidente de carro. Acontece que é a van de Joe e ele foi seriamente ferido no acidente, então está sendo levado pela ambulância. Rick acha errado gravar um colega freelancer e diz que Joe é um deles, mas Lou não se importa e se aproxima para filmar tudo de qualquer maneira. Joe olha para Lou com fúria enquanto se engasga com seu próprio sangue. Algumas noites depois, Lou e Rick são rápidos o suficiente para chegar a uma grande mansão que foi invadida antes da chegada dos policiais. Lou se infiltra e vê os criminosos fugindo da cena, então ele se esconde nos arbustos para filmar seus rostos e a placa da van deles. Depois, Lou entra na casa e grava cada gota de sangue no chão, seguindo o rastro para encontrar os corpos de todas as vítimas. Um por um, Lou faz
faz questão de filmá-los todos e até adiciona imagens de um berço vazio, com suspense suficiente para fazer o espectador pensar que pode haver um bebê morto nele. Quando encontra o último corpo, ele percebe que o homem ainda está vivo, mas em vez de ajudá-lo, ele também o grava antes de fugir com Rick, pouco antes da chegada da polícia. Eles param o carro a poucos quarteirões para que Louis possa rapidamente cortar os criminosos e a vítima viva das filmagens. Momentos depois, ele leva o vídeo para Nina, que fica incrivelmente impressionada. Como de costume, Frank se desespera, então Nina chama a advogada do canal para ter certeza de que isso é legal. A advogada explica que eles estão em uma área cinzenta, mas contanto que não revelem o endereço e censurem os rostos das vítimas, eles devem estar bem. Depois, Lou pede $15.000 pela filmagem, e quando Nina se recusa a dar-lhe tanto, ele finalmente estoura. Ele aponta que tem todo o poder aqui, então de agora em diante, ela deve sempre pagar o que ele pedir sem reclamar, fazer os âncoras darem crédito à sua empresa Video Production News e apresentar Lou a todos os seus colegas de trabalho para que ele possa começar a fazer conexões. Aterrorizada, Nina só pode concordar. Quando finalmente é hora de ir ao ar, Louis fica e assiste com satisfação enquanto os âncoras mencionam sua empresa ao apresentar a filmagem. Os âncoras também têm que descrever a cena do crime e Nina continua dando-lhes dicas para tornar tudo mais dramático, gráfico e incitando o medo. Quando eles cortam para um intervalo comercial, os chefes de Nina ligam para parabenizá-la e pedem para conhecer Lou. Na manhã seguinte, a detetive Frontieri e seu parceiro vêm ao apartamento de Lou para fazer algumas perguntas. Lou inventa uma história, dizendo que ouviu os tiros e entrou na casa com a intenção de ajudar, mas já era tarde demais, então ele começou a gravar. Ele se lembra de ver uma van se afastando, mas não conseguiu ver os rostos dos criminosos. Os detetives não estão convencidos, mas não podem fazer mais, então eles vão embora. Depois Lou procura a placa do carro online e consegue o endereço de um dos criminosos. Ele vai até lá com Rick e eles esperam do lado de fora da casa para o criminoso sair. Quando Rick nota a van, ele se pergunta por que Lou não chama a polícia agora. Então Lou explica que quer que os criminosos vão para algum lugar mais agradável, esperando que eles resistam à prisão e façam uma história melhor. Rick se desespera e diz que isso está ficando muito perigoso, então ele exige um aumento. Lou faz com que ele escolha o número e Rick diz $75 por noite, fazendo com que Lou imediatamente feche o acordo. Sua reação faz Rick perceber que ele poderia ter pedido muito mais, mas quando tenta pedir um número melhor, Lou diz que é tarde demais. Quando o criminoso finalmente sai de casa, a dupla o segue e o observa pegar seu parceiro. Eles continuam seguindo-os até que os criminosos param em um restaurante de fast food. Lou finalmente chama a polícia, dando-lhes descrições detalhadas e dizendo que os criminosos estão armados. Ele até esclarece que são os procurados pelo crime infame e oferece seu próprio nome como a pessoa que os encontrou. Depois que Lou desliga, Rick percebe que ele pedirá a recompensa que a polícia colocou nesses caras e pede metade dela. Lou fica furioso, mas ele realmente precisa de uma segunda câmera para aqueles ângulos extras, então ele concorda em pagar e Rick vai ficar do outro lado do restaurante. Logo, os policiais chegam e quando se aproximam dos criminosos, os caras abrem fogo, causando um tiroteio que mata vários homens. Lou e Rick filmam tudo enquanto um dos criminosos também é morto e o outro é ferido, mas ele ainda consegue correr e entrar em sua van para escapar. Os policiais imediatamente o perseguem e Lou pega Rick antes de segui-los também. Enquanto Lou dirige como um louco, ele continua gritando com Rick para que ele não pare de gravar. A perseguição de carro é tão louca que um carro civil bate contra um veículo policial, tirando ele da perseguição. O outro carro policial continua a seguir o criminoso, que começa a bater com sua van no carro deles até causar um acidente, que faz ambos, ele e os policiais, baterem. Lou imediatamente corre para filmar todos os corpos e de repente anuncia que o criminoso está morto. Ele pede a Rick para vir e gravar para que ele possa aprender mais sobre os tiros horríveis. Mas quando Rick se aproxima, o criminoso se revela estar vivo e atira em Rick. Louis não parece surpreso e continua gravando enquanto o criminoso sai do carro. Mas antes que ele possa ferir Louis, ele ouve a polícia chegar e tenta fugir. No
No entanto, os policiais imediatamente o derrubam também. Então Louis verifica Rick e grava seus ferimentos, fazendo Rick perceber que Lou sabia que o criminoso estava vivo e usou Rick para conseguir uma história melhor. Lou não mostra remorso e pega a câmera de Rick depois que ele morre. Depois Lou leva todas as filmagens para Nina, que fica encantada com todas as imagens horríveis. Quando estão prestes a ir ao ar, Frank informa que uma fonte secreta, mais confiável, disse a ele que o crime na casa não havia sido aleatório ou obra de bandidos violentos. A família, na verdade, fazia parte da máfia e estava escondendo substâncias ilegais. No entanto, Nina recusa adicionar esse detalhe à história, dizendo que a tragédia do homem comum vem demais. Frank diz a ela que ela soa como Lou, mas Nina toma isso como um elogio, dizendo que Lou os inspirou a alcançar mais alto. Mais tarde, a detetive Frontiere vai à estação e exige ter as filmagens, pois são evidências, mas Nina recusa entregar as fitas sem um mandado. Então Frontiere leva Louis para a estação para interrogá-lo, mas ele permanece calmo e mantém sua história. Frontiere fica cada vez mais irritada e o acusa por suas políticas de trabalho loucas e imorais. Ainda assim, ela tem que liberá-lo porque não tem provas. Algumas noites depois, Lou adquire 2 vans com o logo da Video Production News e contrata 3 estagiários. Ele não está pagando nenhum deles, mas promete que não os fará fazer nada que ele mesmo não faria antes de partirem juntos para encontrar a próxima história. Terminando assim o Abutre, filme de suspense e thriller de 2014, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis! Fui.